todos, aos nossos pacientes, aos nossos futuros pacientes, e é um prazer estar aqui e hoje vamos falar um pouco sobre lipoaspiração, a lipoaspiração tradicional e trazer um pouquinho das novidades. Antes de mais nada, sou o Dr. Fábio Biasotti, sou cirurgião plástico, nós somos aqui do interior de São Paulo, de Araraquara, e vamos trazer um pouco das novidades do mundo da cirurgia plástica, tirar um pouco daquelas ideias que a gente imagina que a cirurgia plástica, sabe, aquelas ilusões que a gente cria na nossa cabeça, e trazer um pouco da realidade, o que de fato acontece no nosso mundo, que a gente vive todos os dias. Lipoaspiração. Nossa! Se eu começar a falar de lipoaspiração, eu acho que daria para fazer um livro, porque são tantas histórias, são tantas situações, são tantos pacientes chegando com dúvidas e medos da lipoaspiração. E se a gente for falar de medos, vocês sabem, né? O que a gente vê na internet, o que a gente vê nas televisões, ali nas revistas, e a gente imagina que a lipoaspiração é esse mundo, sabe? É esse mundo perigoso, é esse mundo repleto de situações que nós não queremos entrar. E eu vou falar alguns dados para vocês. Hoje a lipoaspiração é a cirurgia mais realizada no Brasil. E não é de hoje. São anos e anos seguidos sendo a cirurgia mais realizada no Brasil. É uma das cirurgias mais feitas no mundo. Então a verdade é que nós temos um universo de pacientes imensos que estão escolhendo a lipoaspiração. E a gente vai pensar também que nesse universo imenso de pacientes, de vez em quando acontece alguma coisa. E aí a gente vai ver o que aconteceu, a gente vai atrás do que aconteceu. E quando a gente vai olhar, a gente percebe um monte de problemas. Infelizmente, a gente vê colegas que não são cirurgiões plásticos e às vezes não são nem médicos, tentando fazer cirurgias plásticas e tentando fazer lipoaspirações, e aí a gente vê problemas acontecendo. A gente vê cirurgias sendo realizadas em ambientes que não são os adequados, e aí a gente vê problemas acontecendo. Então, desse universo de problemas da cirurgia plástica e ainda mais da lipoaspiração, é um pequeno, mas muito pequeno, que acontecem realmente com aqueles que estão preparados para fazer a tua cirurgia. Porque nós estamos extremamente preocupados com a tua saúde. Você vai ver que o cirurgião plástico que vai fazer a sua lipoaspiração, ele vai se preocupar muito com o seu pré-operatório, ele vai se preocupar muito com o seu intraoperatório e vai se preocupar ainda mais com o seu pós-operatório. Ele vai estar muito perto de você. Eu falo para meus pacientes que é quase um casamento. Cirurgia plástica, a gente se casa, porque a gente vai estar junto com vocês de manhã, de tarde e de noite. A gente vai estar tão perto para tentar chegar antes do problema, se ele vier a acontecer, para a gente já resolver. Bom, meu tópico não era nem esse, a gente ia falar de lipoaspiração como um todo, então vamos voltar, tá? Lipoaspiração primeiro, vocês vão ficar um pouco chocados. Quem descobriu a lipoaspiração? Bom, a lipoaspiração foi descoberta por um ginecologista. Olha que transformação. Então ele usava umas cânulas muito grossas, é como se fossem alguns canos, e ele colocava nessa região da gordura e chupava essa gordura. Só quando ele chupava essa gordura, ele tirava tufos de gordura, grandes quantidades de gordura, e gerava imensas irregularidades. Mas de qualquer forma, foi assim que a gente descobriu a lipoaspiração e pensamos que era uma solução, pensamos que era uma alternativa a essa gordura que está localizada. E aquela paciente que a gente não quer cortar, que a gente não quer fazer uma incisão, a gente quer simplesmente fazer algo pontiforme para chupar essa gordura. Claro que a partir daí a gente começou a desenvolver essa lipoaspiração. No começo, a gente fazia uma lipoaspiração que era chamada de lipoaspiração seca. Por que seca? Porque a gente não infiltrava. A gente simplesmente pegava essa gordura e chupava essa gordura da forma como ela está no nosso corpo, agora, desse jeito. O que acontecia com isso? A gente, junto com a lipoaspiração, a gente trazia muito sangue. A gente trazia e acabava machucando os tecidos. Com o tempo, a gente foi desenvolvendo técnicas e a gente começou a fazer uma lipoaspiração que é a super wet. Ou seja, traduzindo, é a super molhada. O que a gente vai fazer? Antes da lipoaspiração, a gente vai infiltrar esse tecido gorduroso. A gente vai jogar líquidos nesse tecido gorduroso. Para que isso? Para expandir esse tecido e ele ficar mais fácil de ser retirado, e a gente vai colocar algumas soluções aí. O que nós vamos colocar nessa solução? Primeiro, adrenalina. E vocês sabem, a adrenalina ela contrai os vasos. Se ela está contraindo o vaso, ela não deixa esse vaso sangrar, ela dificulta o sangramento do vaso, o que é tudo que a gente quer. Porque a gente quer tirar só gordura, esse é o nosso objetivo. Então a gente vai infiltrar esse tecido com adrenalina e eu gosto de colocar um pouquinho de anestésico também. E o anestésico vai nos ajudar no pós-operatório. Vai trazer os primeiros dias ali mais tranquilos, mais leves.
tá? Com isso a gente vai usar uma cânula e não é mais aquela cânula grossa que a gente tinha no começo da lipoaspiração. É uma cânula fina, delicada, que a gente vai usar para tirar esses depósitos de gordura. A lipoaspiração serve para quê? Para tirar depósitos de gordura, aquela gordura localizada, aquela gordura que a gente já tentou emagrecer, que a gente já tentou fazer exercício, que a gente já tentou de tudo. Drenagem até, massagem, colocamos na água quente, na água fria, já fizemos de tudo. Pedimos para nossa avó fazer uma reza brava, mas não tirou. Então a lipoaspiração é para isso. Ela vai tirar aquela gordurinha localizada. Tiramos a gordurinha, aí a gente vai pensar no pós-operatório. Vamos usar taping, vamos usar malhas compressivas, vamos fazer drenagem, vamos ajudar a esculpir esse corpo, que é o objetivo. Então essa é a lipoaspiração tradicional. Esse é o beabá, é o básico, é o feijão com arroz do dia a dia do cirurgião plástico. A partir daí, e há alguns anos atrás, a gente já começou a trazer tecnologia. Aí a gente já mudou tudo. A verdade é essa. Quando a gente traz a tecnologia para a lipoaspiração, a gente consegue fazer uma cirurgia mais delicada, uma cirurgia com menos lesão, uma cirurgia com mais retirada de gordura, uma cirurgia com uma pele que vai contrair mais bonita, mais leve, uma cirurgia com menos hematomas, um pós-operatório mais rápido. E é por isso que a lipoaspiração mudou. É por isso que há uns 10 anos, 15 anos, essas tecnologias começaram a chegar. E a lipo tradicional, claro, ela é fundamental. Aquele cirurgião que não tem as bases da lipo fundamental não vai conseguir fazer uma lipo HD, uma lipo com removal, uma lipo com laser. Por quê? Porque a base de tudo é retirada de gordura. Então a gente tem que aprender a tirar a gordura e tirar a gordura certo, com qualidade, sem irregularidades, de forma correta, de forma que vai dar o contorno corporal. Você que ficou até aqui batendo um papo sobre cirurgia plástica, faz parte da gente, faz parte da nossa comunidade. Aperta o sininho para ouvir todas as novidades que a gente vai ter e se inscreve no nosso canal. Foi um prazer bater um papo com vocês e a gente tem muita coisa para conversar daqui para frente.